Rubens Júnior está chegando aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia, primeiro tempo do Cruzeirão nesta segunda-feira. Um abraço, bom dia, Feliz Natal, Rubens. Para você também, João Vitor Cirilo, grande abraço a você, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Nação Celeste, 11h40. O Cruzeiro que segue trabalhando muito forte nesse período de Natal e ainda ontem, Cirilo, véspera de Natal, a informação que o torcedor esperava seria pelo menos um jogador de peso, pelo menos uma esperança para a próxima temporada. Nomes ventilados, Everton Ribeiro que segue aguardando a sua definição junto ao Flamengo e outras situações mais. E Lucas Romero, através de um jornalista argentino que trabalha no México, César Luiz Merlot, ele comentou que o Lucas Romero estaria negociando com o Cruzeiro. Fato é que o Cruzeiro tenta a sua contratação desde 2020, 2019, quando ele saiu, teve esse gostinho de quem sabe voltar a casa um dia. E ele trabalhou com o técnico Nicolás Larcamón na equipe do León do México. Então, até mesmo pela identificação com o Cruzeiro, pelo bom relacionamento com o novo treinador, o Lucas Romero, agora sim, ele que tem contrato com o León até o final da temporada de 2025, estaria negociando com o Cruzeiro principalmente uma compensação financeira. O atleta que, se for para contar a história, Cirilo, deixou o Cruzeiro em 2019, vendido por mais de 2 milhões de dólares, um acordo que teve pagamento à vista, o Cruzeiro que acertou e aquele perdão da dívida, sabe com quem, JVC? Matias Pisano. Nossa Senhora. Uma negociação de 2015. Então, o Romero foi para o Independente, na equipe do León. Foram, até então, 44 jogos, 35 como titular, segue na sua boa forma mesmo, com 29 anos. Um excelente retrospecto no Cruzeiro, com 2 Copas do Brasil, também Campeonato Mineiro. E agora a definição e a apuração da Itatiaia é a seguinte: o Cruzeiro trabalha nos bastidores para contar com o Lucas Romero de volta. Só que, pelo tempo de contrato do atleta com o León do México, o Cruzeiro negocia diretamente com o clube para tentar uma liberação, uma compensação financeira e depois acertar o salário do Lucas Romero. Até então, nada concreto, apenas desejo do clube, desejo do técnico, desejo do jogador, e é uma história que pode sim ter um desfecho feliz por todas as partes, mas vai depender mesmo da compensação financeira. Lembrando, Cirilo, falamos do Cruzeiro em nome de Betfair, é o parceiro oficial de apostas. Aposte agora mesmo, receba até R$200 em bônus. Texto legal, 18+, termos e condições se aplicam, JVC. Boa, Rubens, vamos lá. Alexandre Simões, um abraço, bom dia, Feliz Natal, Simões. Lucas Romero, é um nome bom para retornar para o Cruzeiro, Simões? Bom dia, Cirilo. Feliz Natal. Você, Edu, Rubinho, quem acompanha a gente. Seria um excelente nome, né? Primeiro porque trabalhou com o Larcamón no México e isso faz muita diferença. Segundo porque o Cruzeiro não tem um primeiro volante e o Lucas Romero exerce essa função muito bem e já provou isso no próprio Cruzeiro. E o Lucas Romero é aquele tipo de reforço que tem mais ou menos o mesmo significado do Everton Ribeiro, que é outro jogador que foi citado aqui pelo Rubinho. O Cruzeiro aguarda a situação dele de uma renovação ou não com o Flamengo. Porque o Lucas Romero, ele, além de ser um reforço, na expressão da palavra, é um jogador que o Cruzeiro não tem no seu elenco, tá? Ele daria ainda um outro significado, que é a volta de um ídolo do torcedor. E isso faz muita diferença. Isso cria um cenário positivo. Torcida, time. Né? O torcedor do Cruzeiro gosta muito do Lucas Romero por toda a entrega que ele teve em campo com a camisa do Cruzeiro. Me recordo bem a partida de volta da decisão da Copa do Brasil de 2018 contra o Corinthians lá em Itaquera. O Cruzeiro tinha vencido por 1-0 no Mineirão.
O Egídio, que era o titular da lateral esquerda, estava suspenso. Se não me engano, o reserva dele era o Marcelo Hermes. Marcelo Hermes. E o Lucas Romero jogou improvisado de lateral esquerdo pelo Mano Menezes e teve uma partida espetacular lá em Itaquera. Lembrando que a dupla de volantes do Cruzeiro era Henrique e Ariel Cabral. Então, quer dizer, é um jogador que teve muita entrega com a camisa do Cruzeiro, muita qualidade, e seria, assim, um reforço especial para o Cruzeiro, principalmente pelo fato de o grupo de jogadores não ter um primeiro volante, o único que tinha era o Jussa, e o Jussa deixou a Toca da Raposa 2. Edu Panzi, nessa história da carência da posição, né, o Cruzeiro precisando contratar jogadores de marcação para o setor de meio campo, o Lucas Romero é um bom nome? Um abraço, bom dia, Feliz Natal, Edu. Fala, Cirilo, Feliz Natal para você, para nossa audiência. É um excelente nome. O Simões tocou num ponto que eu acho fundamental, né? A história que o Romero já tem no Cruzeiro, o fato do atleta querer voltar, eu acho que isso é muito importante, isso é um plus, conta demais, a vontade do jogador vestir a camisa do clube novamente, o carinho que o torcedor tem pelo Romero e a recíproca. O Romero adora a torcida do Cruzeiro, ele nunca cortou esse cordão umbilical com o torcedor do Cruzeiro, sempre esteve muito presente nas redes sociais, quando o Cruzeiro vencia um jogo, quando o Cruzeiro iria jogar, enfim, é um cara que gosta muito do clube, gosta da cidade, a família gosta do clube, da cidade, da torcida, então é mais do que uma contratação de um bom jogador. É a contratação de um cara que se identifica bastante com a equipe. E eu fiz uma breve anotação aqui, Cirilo. Vou começar pelo 2023. Cabral, William, Neres, Castan, Marlon. Jussa Machado, Lucas Silva, Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. 2024 que pode ter Cabral, Williams, Eivaldo, João Marcelo e Marlon, Fernando, Romero, Matheus Pereira, Everton Ribeiro, Gabriel Veron e Rafa Silva. Me anima muito os nomes que o Cruzeiro tem falado do mercado. Melhora, né? Não quer dizer que vai contratar todos, mas a intenção no mercado, ela demonstra uma subida de patamar. Você pode não contratar todos, mas você está falando nomes que são bem acima da média dos que foram falados no ano passado, dos que chegaram, daqueles nomes que fizeram parte do elenco. O time do Cruzeiro de 2023, que começou o Campeonato Brasileiro brigando pela permanência e terminou o Campeonato Brasileiro brigando pela permanência, caso esses nomes falados nessa janela de transferência, se eles forem contratados, ou se não vierem Everton Ribeiro, o próprio Romero, mas vierem jogadores do mesmo nível desses nomes que estão sendo ditos, o Cruzeiro passa a brigar por algo melhor. O Cruzeiro vai para a primeira página da tabela e vai brigar por algo melhor. Não estou dizendo brigar por título. Eu acho que ainda falta alguns passos, alguns degraus para o Cruzeiro voltar a ser aquele clube que briga por todas as conquistas que disputa. Mas você já eleva bastante o nível da equipe quando você eleva o nível dos nomes especulados na janela. Então, acho muito importante isso. O torcedor está animado e com razão. Há muito tempo o torcedor do Cruzeiro não vive uma janela com nomes tão bons e alguns deles tão identificados com o clube. E o Cruzeiro vai precisar, Alexandre Simões, de mais opções para o elenco, porque a tendência é que o número de jogos supere o número de jogos de 2023, né? Ano que vem com competição internacional, com fase de grupos garantida, então pelo menos 6 jogos a mais. Tem uma expectativa de prolongar a participação em Copa do Brasil. O número de jogos vai aumentar. E o calendário não muda, né, Simões? Pois é, Cirilo. Interessante que, assim, né, o Cruzeiro, ele disputou, se não me engano, foram 53 partidas esse ano. 53 jogos esse ano, sendo um deles um amistoso, que foi a estreia do Pepa lá em Bragança Paulista contra o Bragantino. Então são 52 jogos oficiais, desses 52, 38 pela Série A, um universo gigantesco, além de 38 pela Série A, 10 pelo Campeonato Mineiro, então 8 aí primeira 48, fase e 2 mata-mata. 48 e 4 pela Copa do Brasil. 2 fases de mata-mata, né? O Cruzeiro caiu contra o Grêmio. É um universo de jogos para o futebol brasileiro muito pequeno. Tá? E o Cruzeiro, a questão da Sul-Americana, a Copa do Brasil, o Cruzeiro já inicia a primeira fase. Já é diferente. Porque já tem, não é nem mata-mata, é mata, né? É o jogo na casa do adversário, com ele jogando pelo empate. Então, quer dizer, já é uma pressão psicológica, querendo ou não, porque a gente já viu vários times sofrerem ou serem eliminados carregando o favoritismo nessa fase. E a questão da Copa Sul-Americana, ô Cirilo, é que ela começa
na primeira semana de abril, né? Na primeira semana de abril, e vai ter a fase de grupos paralela ao início do Campeonato Brasileiro. E são 3 viagens que o Cruzeiro não sabe ainda para onde serão. Pode ser Venezuela, pode ser Equador, pode ser Colômbia, tá? E aí a dificuldade é grande, porque você ir, você voltar. Eu não sei se o Cruzeiro já tem a condição financeira de fretar voos para essas viagens. Faz diferença. Que faz diferença, sim, para essas viagens. Basicamente, dependendo da situação, você ganha um dia de treinamento, né? Fazendo isso. Para essas viagens faz muita diferença, mas de toda forma, é um momento que você pode ter uma situação de jogar numa quinta-feira na Venezuela e no domingo pelo Campeonato Brasileiro. E eu acho que ficou muito claro para o Cruzeiro que o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, o início dele é muito importante. Porque o Cruzeiro, que brigou contra o rebaixamento esse ano, ele só não entrou na zona de rebaixamento em nenhum momento, e eu vou explicar isso, porque em alguns momentos a gente via a classificação com o Cruzeiro na zona de rebaixamento, mas porque ele tinha jogo a menos. Se você for pegar as rodadas regulares, o Cruzeiro nunca esteve na zona de rebaixamento. Ele esteve na zona de rebaixamento em momentos que ele tinha jogos a menos que os concorrentes, tá? E isso foi fruto de quê? Nos 6 primeiros jogos, o Cruzeiro venceu 4. Marcou 12 pontos. Isso é que deu ao Cruzeiro a condição de nunca ter integrado realmente a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com a rodada concluída. Então eu acho que o Cruzeiro precisa ter um grupo forte para poder encarar uma temporada que será totalmente diferente. É interessante que o Cruzeiro, a SAF do Cruzeiro, vem encarando temporadas totalmente diferentes, né? Primeiro uma Série B, depois uma Série A, mas com poucos jogos. Agora o desafio de uma Série A com Copa Sul-Americana e Copa do Brasil desde a primeira fase. Aumenta a necessidade de ter um elenco um pouco mais numeroso, onde o desnível não seja tão grande entre titulares e reservas, porque a alternância vai ter que acontecer, né, Edu? Vai. Não, e o recado de 2023 foi dado e foi bem dado, né? Daquela maneira que quando o pai vira para o filho e fala, você vai aprender com a vida. E eu acho que a diretoria do Cruzeiro aprendeu com o que foi o Campeonato Brasileiro de 2023, com todo esse sofrimento. O Simões falou do início do Campeonato do Cruzeiro, né? Acho que as últimas rodadas também, as equipes que estavam disputando a permanência, de todas elas, só o Cruzeiro pontuou em todas as últimas rodadas, né? Ele foi pontuando, jogo que não vencia, empatava, e isso foi fazendo com que o Cruzeiro distanciasse dos adversários. Agora, vai precisar de elenco. Você já tem uma espinha dorsal formada, você perdeu jogadores que foram importantes em 2023, por mais que a qualidade não seja ideal e não seja do tamanho da história do Cruzeiro, mas o Castan foi importante, o Jussa foi importante, o Bruno Rodrigues nem se fala. E o Cruzeiro vai movimentando no mercado e falando em nomes que são superiores tecnicamente a essas perdas, eu acho isso muito importante, por isso o torcedor fica animado. E no caso do Romero, Cirilo, eu acho que o que está pegando ainda, talvez para não ter o anúncio, é o que o Cruzeiro vai pagar para o Leão. É isso mesmo, Verdão. O Leão pagou $800 mil, né? 4 milhões de reais na época. Talvez, né? O Cruzeiro tentar e olha só que o Cruzeiro estava tentando também a contratação e o Leão ganhou a queda de braço por 4 milhões. Um valor considerado baixo, né, em uma contratação no peso do Romero. Mas que na época para o Cruzeiro não era um valor baixo, era um valor alto. O Cruzeiro tinha outras prioridades. Nesse momento, talvez o Cruzeiro consiga pagar algo perto disso ou isso. E porque eu acho que o salário do Romero, o Cruzeiro não vai pagar o que ele ganha lá. Mas se o Romero quer voltar, certamente ele vai entrar dentro do que o Cruzeiro pode pagar, né, na realidade financeira do clube, da folha do Cruzeiro. Acho que o retorno é questão de tempo e é uma ótima contratação. Siga, Rubens Júnior. Ô, Cirilo, aí aparecem mensagens, né? O Ariel Cabral postou na sua rede social, Instagram, uma foto com o Lucas Romero, estão passando o Natal juntos, marcou o irmão do Romero na foto e com a letra azul, estaria de volta? Aí só para deixar ainda mais a dúvida na cabeça do torcedor. O povo gosta da onda também, né, Rubens? Foi a postagem do Ariel Cabral para atrapalhar o dia 25, o almoço do torcedor cruzeirense, né? Para esperar
pelo menos o reforço para que ele possa ser anunciado, mas o Cruzeiro com o jogador, com o staff do atleta, tempo de contrato, quem sabe um acordo salarial, abaixando o salário do Romero, tudo certo, é mesmo a compensação financeira ao Leão, que pagou no início do ano 4 milhões de reais para contar com o Lucas Romero, o El Perro Pitbull, quem sabe o Romero possa estar de volta e o Cruzeiro que segue monitorando outras situações e a Itatiaia no seu plantãozão de Natal. Rubens Júnior está de volta. Fala, Rubens. Pois é, Cirilo, seguimos aguardando e monitorando toda a situação das negociações do Cruzeiro em meio ao Natal. Falamos do Cruzeiro em nome de Betfair, que é o parceiro oficial de apostas do time Celeste. Aposte agora mesmo e receba até R$200 em bônus. Texto legal 18+, termos e condições se aplicam. O Cruzeiro tentando a contratação do Lucas Romero, de 29 anos, ele que está no Leão do México. O Cruzeiro que tenta uma compensação financeira ao clube que pagou no início desta temporada 4 milhões ao Independente, mas entre o jogador e o clube, o Cruzeiro vai acertando todos os detalhes e pontuando para tentar concretizar agora sim a volta do Lucas Romero. Outra situação comentada, ex-jogador querido pela torcida, o Everton Ribeiro, que terá o seu futuro definido nos próximos dias no Flamengo. Aí sim, a partir do futuro definido, o Cruzeiro chega com uma proposta oficial para tentar contratar o Everton, que esteve no Cruzeiro entre 2013 e 2015. E sai, Cirilo, ainda hoje ou até mesmo amanhã, a lista dos relacionados do Cruzeiro para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tem no comando o técnico Fernando Seabra, que fez um excelente trabalho no final desta temporada. E essa lista vai dizer muito, porque alguns jogadores vão ficar na Toca da Raposa, iniciando o período de pré-temporada com o técnico Nicolás Larcamon a partir do dia 5 de janeiro. O Cruzeiro que já ganhou o Japa, o Robert e também o Fernando no final da temporada, quem sabe podendo ter Juan Índio, ter também Guimeira para iniciar a pré-temporada e ter oportunidades durante a disputa do estadual. Seguimos monitorando e de plantão.